Olá, meus amigos! Deus abençoe a todos em mais um podcast. Estamos juntos aqui no MCast. E o meu convidado especial de hoje é um grande guerreiro, né, que com tanto título, né, de já candidato foi a deputado federal pelo Paraná, já ocupou a presidência da TV Record, advogado, jornalista, apresentador do programa Na Sua Opinião, que eu fui ler rápido aqui, eu tirei o U Na Sua Opinião e vi aqui apresentador do programa da NASA. Eu falei, meu Deus, o homem já queria me mandar para o espaço. Pois é. Mas para mim o título mais honroso, não desmerecendo os demais, realmente é o de grande homem de Deus, pastor Denis, né, que está na Igreja Mundial desde 2004. Exato, 18 anos. Caramba, é tempo, hein? É tempo. Esses cabelos grisalhos aí não são à toa, não. Não. Né? E pai, casado com a doutora Daniela. É advogado também, a Daniela? Também é advogado. Super simpática, gente querida, né? Tá lá na América? Tá na América. Tá na América. Ela e minha filha estão lá. Uhum. E o bispo Denis, o pastor Denis, ele tá nos Estados Unidos já tomando conta do trabalho da Igreja Mundial já, meu Deus do céu, quanto tempo já lá. Prazer enorme. Prazer imenso estar aqui, Denis. Seja bem-vindo. Uma honra, muito obrigado. O senhor falou realmente o mais importante é o de pastor, porque pastor mim é um chamado, né? É um chamado que a gente tem e essa nossa humilde colaboração para a obra de Deus. Na América foram 2 etapas, ministro. Foi a primeira lá em 2009, quando a gente foi implantar a igreja lá, né? E implantou a igreja, depois eu voltei ao Brasil. Começou aonde lá na América? Em Orlando. A primeira igreja foi na cidade de Orlando em 2009. Foi quando o nosso apóstolo esteve lá. Ele foi passar uns feriados, a gente já aproveitou e já inaugurou a igreja com a presença dele lá. Bom, foi uma bênção. Depois eu retornei ao Brasil por problemas aqui da igreja, trabalho mais direcionado aqui à área jurídica. E a gente voltou, depois eu morei um tempo no Paraná, fui candidato a deputado federal pelo Paraná. Isso foi em 2000? Foi 2017, 2018. Depois voltou para a América? Aí voltei aqui para São Paulo e depois agora, há 2 anos atrás, foi no advento ali da pandemia, a gente retornou ali para a América. E agora estamos nessa ponte aérea, mas mais tempo lá nos Estados Unidos que aqui, porque lá a gente faz também o trabalho de correspondência internacional da nossa rede de televisão, né, da Mundial. Então a gente faz essa parte também jornalística lá nos Estados Unidos. Inclusive, você fez a cobertura lá da visita do presidente da época. Foi. Você estava na Casa Branca, se eu não me engano, você entrou, fez uma chamada ao vivo aí na programação. Na motociata, né, do presidente Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, que inclusive foi assim, eu estava comentando com o pessoal, né, agora de manhã. Lá nos Estados Unidos é muito difícil, ministro, a gente reunir muitas pessoas. O americano é mais fechadão, e mesmo os brasileiros que moram lá, eles não são muito de sair, etc. É tanto que o xerife de Nor, falei certo? Não, nesse caso aí foi o de Orlando. Orlando, não, um que ficou impressionado quando... Foi. Foi de Orlando. Não, eu tô falando da visita do apóstolo. Não, ali foi em Newark, foi em Nova York, em Astoria, em Newark, em Orlando. Mas eu lembro de um xerife que ele ficou impressionado, ele chegou na frente, porque não é comum realmente ao norte-americano. Você vê até em cenas de filmes, muitas vezes, as igrejas ali, quando passam em algum evento, em algum filme, você vê ali pontualmente algumas pessoas. E quando ele viu lá a igreja lotada, ele falou... perguntou o que estava acontecendo, na verdade. Exato, não é comum, não. Na reunião do nosso apóstolo, até tem imagens aí, ele sempre pede para usar, lotou a igreja e ficou gente do lado de fora, que isso daí é incomum nos Estados Unidos, né? Tanto em Newark quanto em Orlando também. Em Orlando aconteceu a mesma seria coisa. O quê? Newark é a capital do estado de Nova Jersey, que é colado com Nova York. Newark é a capital de Nova Jersey. Isso. Que é onde foi a reunião. Estado de Nova Jersey. Estado de Nova Jersey, que é colado com o estado de Nova York, em Massachusetts ali, né? Onde a gente tem Nova York é estado também. Nova York é a cidade de Nova York. Tem a cidade de Nova York e o estado de Nova York. E aí, naquele dia, realmente ficou marcante, né? Foi impressionante. Tanto é que, até a gente já prevendo isso, porque lá, quando você tem um evento, pela própria legislação, e você acha que vai ter alguma espécie assim de aglomeração, você já tem que avisar a polícia antes. Então nós avisamos e a polícia mandou uma viatura para lá. Mas mesmo assim, eles ficaram impressionados. Não, né? E o que me deixou muito também feliz, além de impressionado,
é o tratamento, né, que eles têm lá com o povo evangélico. Muito respeitado. Né? Você chega ali, uma pessoa ali com a intenção ali de defender o evento, de colaborar ali no bom andamento das coisas, para servir mesmo. Você falou do Paraná, nós tivemos um caso do vereador que invadiu a igreja católica lá no Paraná. Um absurdo. Né? Uma vergonha. Uma vergonha. Absurdo. O mérito para os vereadores do Paraná, que caçaram o vereador. Só que aí você é advogado, você vai falar isso aí até melhor do que eu. Tem lá os trâmites jurídicos que aí acontece muitas vezes de se reverter situações. Exato. Que obviamente são legítimas, mas do ponto de vista jurídico não. E aí que entram coisas assim no Brasil que a gente fica Você sabe de boca aberta. Quando um político faria isso numa igreja nos Estados Unidos? Quando? Nunca. Porque além dele ter um processo violento, ele nunca mais seria eleito nem para síndico do prédio dele. Porque existe um respeito muito grande pelas igrejas. De modo geral, lógico, a maioria da população lá é evangélica, né? Mas existe um respeito muito grande pelas igrejas. Uma vez um pastor de lá comentou comigo que ele estava saindo de uma igreja para fazer... O pastor da nossa igreja. Só que ele fazia culto em 2 igrejas e teve uma espécie de comando, pararam ali, estava tendo uma fiscalização e ele ia se atrasar para o culto. Quando pararam, ele explicou isso, né? Ele falou, olha, eu sou pastor da igreja. O senhor tem documentos que o senhor é pastor da igreja? Tem, ele deu. Ele furou a barreira, não revistou, o carro já liberou na hora, pelo simples fato dele ser pastor. Pois é. Agora eu pergunto, se fazem o mesmo procedimento com um embaixador, ele também recebe o mesmo procedimento. Aliás, é tanto que diplomatas e alguns cargos, dependendo de quais sejam, eles passam nos aeroportos e também têm o mesmo tratamento. Então ninguém está dizendo que é uma coisa incomum ou privilégio, vamos dizer assim, Exato. De uma classe. Não, tem várias classes que contam com esta, podemos dizer assim, essa primazia, né? E a igreja realmente tem que ser levada em consideração. Não houve nenhum ilícito em se liberar o pastor, passando-se. Exato. Né? Mostrou o documento. A necessidade, estava se deslocando para um outro culto. Exatamente. Até mesmo porque o mesmo tratamento é feito também para determinadas autoridades. Autoridades, sem dúvida. Né? Então, por que uma conta com esta fé pública e outra não? Não. Que, na verdade, quem deve contar com esta, vou até usar o termo que é bíblico, fé pública, que, assim, para nós leigos, basicamente é o seguinte, a credibilidade naquela pessoa. Somos humanos, né? Mas o que chama a atenção é que o país leva em consideração, né, a função que ocupa ali aquela pessoa. Né? É muito respeitado. Lá realmente é muito respeitado. A gente aqui do Brasil... O apóstolo chegou a notar isso daí lá também, né? Tanto é que o policial, numa dessas reuniões, no final, ele até pediu oração ao apóstolo. E americano, né? Um americano, ele não falava nada em português, mas ele pediu uma oração ao apóstolo, porque existe o respeito. E o que a gente prega, né, o que a gente vive, nós não queremos ser idolatrados, porque toda honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas pelo desempenho da nossa profissão, que é salvar almas, né, nós existimos para isso. É reconhecimento. Agora, o que estraga esse reconhecimento, Denis, eu acho que é a política. Porque se você prestar atenção, por exemplo, eu subo os morros, eu entro nas favelas, eu vou nas comunidades, eu prego nos presídios e nas comunidades, nos morros. No Rio de Janeiro, qualquer lugar do Rio de Janeiro que você disser aqui, eu já subi para levar a palavra de Deus. Né? Já participei até de situações onde, graças a Deus, com a chegada nossa lá, pessoas que estavam prestes a morrer foram até salvas, resgatadas ali, estavam ali prontas para serem executadas. E você vê que você é respeitado também, a consideração pelo fato de ser ali a igreja. Porque até a pessoa que faz parte lá do movimento, né, dos comandos, das milícias, do tráfico, claro que reconhece. Está trazendo ali a palavra de Deus. Né? Se eu não tenho interesse, pelo menos eu não vou investir contra. Exato. Não é verdade? Exato. E aí você vê do lado, né, de quem hipocritamente deveria guardar ali sabe, os preceitos,
os primeiros a realmente investirem contra a obra. Que estão ocupando alguns cargos, né? Porque o cargo não é dele. Ele está ocupando momentaneamente aquele cargo. E parece que aí ele demonstra uma falta de respeito, para não dizer coisa pior, né? Perseguições, etc. Muito pior, covardias realmente. Eu fico muito chateado, e até aconteceu uma vez com um bispo daqui, que ele reclamando, ele já não está mais na obra, mas ele reclamando, ele falou, fazer a obra de Deus não é fácil. Eu falei, mas quem te falou que era? Para mim nunca ninguém enganou. Quem te enganou? Que ele reclamar de uma coisa até irrelevante, mas fazer a obra de Deus não é fácil. Eu falei, olha, isso que você está reclamando não tem nada a ver, mas quem te falou que a obra de Deus é fácil? Se você quiser fazer coisa fácil, não vá. Quando a gente entrevista alguém para ser pastor, todas as primeiras perguntas que eu falo, olha, você está disposto a não ter fim de semana, não ter feriado, não ter férias, ser chamado de ladrão por pessoas que você nem conhece, que você nunca pediu nada para nem ser chamado de ladrão, trabalhar muito, se desdobrar, então está no bom caminho. Agora, se você está fazendo um projeto financeiro ou um projeto de carreira, pessoal, assim, vou trabalhar dia tal, esquece, vai procurar um emprego secular que não é problema nenhum. Agora, você falando do trabalho da igreja na América e também dos Estados Unidos, eu fico feliz, porque aqui no Brasil a gente, graças a Deus, tem um presidente que declara, né, Deus acima de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É muito comum você ver, por exemplo, a primeira-dama lá fazendo reuniões ali no Palácio Planalto. Nada que interrompa o protocolo do administrativo, né, absolutamente. Mas nas entrelinhas ali da sua vida pessoal, né? Você vê ali aquele lado voltado para... outro dia eu vi ela fazendo uma vigília lá no palácio, abençoando o local. Orações, muitas orações. Isso é muito bonito. Que alguém pode se escandalizar ou questionar vendo isso aqui no país, que realmente não é uma coisa que era comum, né? Mas lá na América é a coisa mais natural. É natural. Você vê lá nos gabinetes de todos, e eu vou fazer justiça aqui, de todos os presidentes americanos, né? Você vê lá a presença de sacerdotes lá dentro, fazendo reuniões, participando de culto, né? Orando pelo presidente. Inclusive com o ex-presidente Trump, antes de começar toda a reunião ministerial, se fazia oração. Pois é. Antes de toda a reunião ministerial. Há uma prerrogativa ou um costume, não sei. Eu acho que é mais um costume mesmo de presidente que não é cristão lá para se eleger na América lá. É difícil. É difícil. É difícil. Tanto é que um dos problemas que o Barack Obama enfrentou lá na eleição de 2008, que falavam que ele era muçulmano. Nunca se provou. Eu também particularmente não acredito. Inclusive, o pastor da igreja que ele era americano. Porque a certidão de nascimento dele era lá do Havaí. Que pertence aos Estados Unidos. Sim, é solo americano. Eu já vi imagens do Obama na igreja até cantando. Exato, o pastor dele chegou a falar. Bonito ali, cantando bem. Vozeirão, né? Não, o pastor dele mesmo chegou a falar, mas só surgiu esse boato de ser muçulmano e ele enfrentou um problema sério ali. Com a população cristã. Exato. Que é a maioria. Grande, esmagadora maioria. Eu tenho recebido aqui na Cidade Mundial, aqui, nas reuniões todas, mas em particular na Noite de Abraão, até pelo tema da reunião, né? pelo apelo da reunião, Noite de Abraão, estive em Israel lá na Mesquita de Ibrahim. Né? Mesquita de Ibrahim para os muçulmanos, né? Tumba dos patriarcas para os judeus. É o mesmo local, eles denominam diferente. E ali está, inclusive, a sepultura, o túmulo de Abraão, né, de Isaac, de Sara, de Jacó. Só Raquel que foi sepultada fora, em Belém. Mas é uma coisa incrível, Denis, porque no mesmo local, não sei se você já esteve. Não. É uma hora dessa que você puder ir em Israel visitar, vai ser realmente uma experiência maravilhosa. No mesmo local, você vê judeu e muçulmano orando dentro do mesmo ambiente. E eu falo que, por exemplo, na Noite de Abraão, na tarde dos filhos de Abraão, por exemplo, a gente vê passando ali turbantes e quepás, ali, todos juntos ali no mesmo ambiente. Que bênção. Que bênção, né? Porque as pessoas são maravilhosas e tem gente que vem buscar o Deus de Abraão. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E o Deus de Abraão
é o Deus o pai Abraão, né? Ele consegue unir, ele consegue essa... Porque ele é pai tanto da nação dos hebreus, né? Hebraica, povo hebreu, como dos muçulmanos. Né? A gente vê um presidente aqui, por exemplo, no país, que ele é cristão, né? E você vê que não há nenhum tipo de ameaça, por exemplo, a nenhum tipo de religião. Né? Apesar do Bolsonaro estar nas igrejas e fazer parte e tal, qual foi o terreiro de macumba que o presidente fechou? Não, qual foi o centro espírita que foi perseguido? Ou uma mesquita? Você vê que esse respeito é importante. Eu estive num país muçulmano há 3 anos atrás, e uma das orientações que me deram é que eu não poderia levar a Bíblia e nem pregar. Se eles pegassem a Bíblia na minha bagagem, ou se me pegassem lá pregando... Já é norma do país. Já é norma do país. Eles avisam. Ou para quem é católico, se tivesse alguma imagem que a pessoa levasse lá, de devoção a uma imagem religiosa. Também seria preso. Eles já avisam antes de você entrar no país. E agora aqui na Nicarágua, né, a gente sempre gosta de lamentar, porque irmãos nossos, católicos também, pastores, padres e freiras estão sendo expulsos do país. Pois é. Aqui no Brasil, você pode ser de qualquer religião, graças a Deus. Por enquanto, você é livre para pregar quem você quiser, né? Cabe às pessoas aceitarem ou não. Mas você pode pregar o seu Deus livremente no nosso país. Se Deus que é Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, como é que um homem quer interferir numa liberdade religiosa de fé? Se Deus que é Deus, que nos deu a vida, que é o dono de tudo, falou, olha, a escolha é sua. A Bíblia nos ensina isso. Em momento algum, Deus impôs, olha, você vai, querendo ou não, você vai ter que acreditar, você vai ter que ter fé, você vai ter que se submeter. Não. A escolha é nossa. Quer dizer, se Deus nos deu isso, como é que um homem se vê no direito de tirar isso? Exatamente. Aí você fala assim, mas você está falando isso porque você é cristão. Não, lógico que não. Você pode pregar quem você quiser. Se você quiser pregar que esse celular aqui é Deus, fique à vontade. Aqui no país, aqui no Brasil, lá na América, sempre defendido essa liberdade. Sim. Aqui no Brasil... por enquanto ainda nós a temos, né? E que tenhamos ela sempre, graças a Deus. Mas você pode chegar aqui no meu país e pregar o Deus que você quiser, com toda liberdade. E o senhor já notou que nesses países, é isso que a gente tem que estar muito atento, porque nesses países, você pegar a China, Coreia do Norte, agora recentemente a Nicarágua, etc. Ninguém chegou antes de ser eleito e falou, eu vou acabar com a igreja. Nós vamos conviver, sabe, com certas... Eles vão assim comendo pela beirada. Na hora que eles sentem que eles estão com o poder na mão, principalmente se tratando de uma ditadura... Aí vem o golpe. Aí vem a pancada. É verdade. Aí vem a pancada. Eles vão passando, né? Não tem problema, vocês ali, nós aqui. Na hora que o cara tá com o poder na mão... Já era. Por isso que a gente tem que andar vendo como Jesus nos ensinou, né? Os frutos. Vigiai, né? Tem que ver os frutos. Não tem uma maneira de você conhecer alguém a não ser pelo fruto. Não tem como. Até um psicólogo, o doutor Denis, pastor Denis, ele, quando ele lidar com um paciente, obviamente que ele vai fazer uma pesquisa. Né? Uma pesquisa baseada na sua técnica, né? De conhecimento, né? De busca, de análise. E ali ele vai fazendo, vai traçando ali a personalidade daquela pessoa. Porque você olha para um maluco desses da vida, e lá na América tem uns famosos, muitos serial killers ali, que você olha assim e fala, meu Deus, esse rapaz é um anjo. Matou 17, escondeu no porão. Vê aí se pode. É verdade. Como é que você vai conhecer alguém pela aparência? Não é verdade? O coração do homem é enganoso. Enganoso. Então você não pode julgar ninguém. Né? Você tem que... E como é que eu vou fazer então? Então deu. Como é que eu vou fazer então para conhecer alguém? Jesus ensinou. Pelos frutos. Pelos frutos. Por exemplo, toda igreja propõe ali falar a palavra de Deus. Correto? Toda igreja. Mas como é que eu vou saber que aquele lugar ali realmente é quem diz ser? Existe uma coisa que exprime muito bem isso. O que é o que é algo que é o que a pessoa diz ser? A credencial.
É na credencial que você sabe que aquela pessoa realmente é quem ela diz ser. É onde ela se identifica. Se você pegar um cantor profissional, que às vezes não tem vínculo nenhum com Deus, ele pode cantar melhor do que muito crente que está lá tentando, mas não é profissional. O cantor vai arrebentar. Mas e aí? A técnica todo mundo pode ter, adquirir. Ler a Bíblia, qualquer pessoa que tem uma mínima noção de leitura vai fazê-lo. Então não vai por cara, não, porque quem vê cara, como diz... Não pode ir na aparência, porque a Bíblia nos ensina, né, que a fé sem obras, ela é morta, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então é uma ligação ali muito íntima, né? Porque Deus vai usar a nossa vida enquanto nós o agradarmos. E como é que nós temos que agradar a Deus? Através da nossa fé. Mas e como é que a fé tem que ser para agradar a Deus? Através das obras. Você vê que as coisas estão muito ligadas. É um círculo, vai fechando, né? Não tem como falhar. Não tem como a pessoa se enganar. Eu não sabia. Todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe. Então nós vivemos hoje num mundo, vi até um programa muito interessante, muito bacana seu, que falava sobre as fake news. Né? E o que é uma fake news? Hoje nós vivemos num mundo de fake news, Denis. Sim. A ideia que se passa hoje é que você tem que acreditar em quê? No que você está vendo ou no que estão falando que é? E o que fica gravado no subconsciente. No subconsciente. E a mídia, funciona? Né? A parte da mídia. Será que é proposital falar, não, mas a agressão foi verbal? Será que foi proposital falar? Então por que não falou assim? Mas o que guarda no nosso subconsciente, isso daí a mídia, quando ela está voltada para... ela não é imparcial, ela está voltada para agradar algum segmento, ela sabe trabalhar muito bem no nosso subconsciente, porque o que grava é isso, o senhor falou. Que a repórter foi agredida. Aí, lendo a matéria, viu que não era uma agressão. Mas lá no subconsciente, a pessoa, o que ela absorveu, foi agredida fisicamente. O senhor quer ver outro detalhe que estão fazendo muito? Essa história aí de aquecimento global e etc. Tudo bem, não vou entrar no mérito. Pode ser que cientificamente tem um episódio ou outro, mas as pesquisas vêm assim. O recorde de temperatura foi tanto, não existia esse recorde desde... Aí você fala, bom, deve ser desde 1940. Não, desde 2019. Quer dizer, isso há 3 anos aconteceu. Mas quando você coloca desde... Parece você que inconscientemente já joga o mundo vai se acabar. Lá para trás. É realmente uma... A gente vive hoje num mundo, sabe, de narrativas. É melhor... Por que hoje as pessoas contratam marqueteiros? Para campanhas, né? Para, por exemplo, qualquer tipo de situação em que ela tenha que lidar com o público, né? Produtores, marqueteiros, profissionais ali que vão ensinar como a pessoa tem que lidar com aquilo. Não, agora inventaram um termo aí, despiorou. Despiorou? Essa eu não tinha ouvido ainda. É a maior rede de televisão do Brasil. Divulgaram um dos índices aí que melhorou, né? Que diminuiu o desemprego. Para não falar melhorou, falou despiorou. Olha que loucura. Capaz, que despiorou. E lá nos Estados Unidos há uma verdadeira batalha lá por audiência, né, por defender ideologias. Aliás, o termo fake news foi criado lá. Foi né? Começou por causa da Fox. Da Fox, o Trump deu uma bombada, como se fala aí no termo. Mas começou lá. E foi atrelado ao quê? Lá, e eu estava lá na época, todas as pesquisas, quando o Trump estava disputando a eleição com a Hillary Clinton, que foi lá em 2016, todas as pesquisas, com exceção de um pequeno jornal, se eu não me engano, de Chicago, apontavam uma vitória assim da Hillary esmagadora. Só que a gente na rua, conversando com as pessoas, eu falava, poxa, mas não é isso. Você até encontrava eleitores da Hillary, etc. Mas você via que era uma disputa acirrada. Tem aquela história do jornal, né, Bispo? O cara parou lá no tempo do jornal impresso ainda, né? Parou lá em Nova York, foi comprar o New York Times. Chegou lá na banca e falou... Me dá o New York Times, tá? Quanto é? O cara falou $5. Ele falou, você tá maluco? Aqui tá escrito que é $1,50. Ele falou, você vai acreditar em tudo que tá escrito aí? No jornal? É mais ou menos por aí, né? Rapaz, aquela situação, você vai acreditar em quê? Né? No que os teus olhos veem ou no que te falam?
te empurram para acreditar. Às vezes a sensação que eu tenho de pesquisa, ministro, sabe qual que é? O eleitor odeia empresas de pesquisa, porque ele mente. Porque ele vai. A realidade da urna é uma e da pesquisa é outra. E se a pesquisa entrevista o eleitor, é porque, olha, o eleitor odeia instituto de pesquisa. E mente para eles, porque a realidade, via de regra, é diferente. Você está falando de eleição, né? de uma questão, por exemplo, eleitoral. E se você olhar nas redes sociais, é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Você vê pessoas, por exemplo, com fotos que não são elas que estão ali na fotografia. Principalmente esse pessoal aí que é mercado financeiro, tome cuidado, porque a gente vê muitos casos lá nos Estados Unidos. O que às vezes a pessoa faz? Ela vai, aluga uma mansão ali, né? Aluga um carro, um Lamborghini, uma Ferrari, só para fazer aquele vídeo. Que coisa, né? Vender algum produto. Ou não, eu sou analista, eu sou investidor, eu sou expert financeiro, então eu trabalho com aplicações, olha aqui minha vida. Aí saiu lá, não tem nada. O cara tem um carrinho meia boca, mora de aluguel lá num bairro mais pobre. Muitas pessoas enganadas, principalmente mulheres. Tem homens também, muitos, né? A gente só ouve casos de mulheres, poucos de homens, mas eu nem sei se a proporção não é igual ou até maior. Eu já vi muito mais no caso das mulheres, que caíram aí no golpe do Dom Juan, né? Dos camaradas que entravam lá, se dizendo as pessoas mais maravilhosas do mundo, daqui a pouco estavam lá extorquindo pessoas, roubando, né? Destruindo realmente vidas, e tudo por causa da aparência, né? Essa aparência que a gente está falando aqui, que tem base bíblica, da qual nós não podemos basear as nossas opiniões, decisões por elas, porque enganoso é o coração do homem, né? O coração é uma linguagem bem erudita, né? Mas a Bíblia está falando do pensamento da visão. Aquilo que a gente vê. Pode julgar a pessoa ali, eu acho. Não existe, tem que ver o fruto. Não é verdade? Tem que ver o fruto. O apóstolo, ele cansou de dar esses exemplos aí. Apesar de eu achar ele uma pessoa muito querida e doce, o apóstolo é um amor, né? Se você conseguir enxergá-lo com estes olhos esquece aquele lado dele, né? O tamanho do apóstolo já assusta, né? Aquele é grandão, né? A voz dele grossa, não é verdade? Aí você começa a fazer avaliações assim pelo estereotipo, são os olhos, né? Mas se você enxergar o coração do apóstolo, coração bom, é uma pessoa boa. Mas ele fala muito mesmo sobre o jeitão dele, né? O jeitão dele pode não ser compreendido de primeira, assim, por muitas pessoas, mas se você olhar para o fruto, né? Aí volta naquilo que a gente falou. Aí você julga, por exemplo, a pessoa, você fala, eu não gosto desse. Quantas pessoas disseram, eu não gostava do senhor, mas eu nunca te vi, eu nunca nem pisei no seu calo, eu não sei nem seu nome, você não gosta de mim. Não, aquela só te chama de ladrão, pessoa que você nunca pediu, você nem conhece, a pessoa nunca te viu pessoalmente, nada. Não é verdade? Eu sempre uso aquele exemplo, né? Você encontra uma pessoa, depois de muito tempo, você fala para ela assim, poxa, fulano, você engordou, né? O cara fala, ei, que esse cara tá metendo na minha vida, não perguntei nada para ele. Agora você chega para uma pessoa que engordou, você chega e fala, pô, fulano, você emagreceu. Eu nunca vi ninguém falar, não, que é isso? Você fala, poxa, você achou mesmo? Achou que nada. Você sabe, você engordou 10 quilos. Não falar isso não, mas vai falar. Entendeu? Quer dizer... Mas por quê? A pessoa, o ser humano, ele já vem condicionado a aceitar aquilo que ele quer ouvir. Mas se eu ver como é uma coisa assim, é incoerente. Por quê? Chega uma pessoa e fala assim, o apóstolo, o bispo, o pastor é ladrão. Fala pro outro. O outro fala, é verdade, é mesmo. Aí quando as pessoas vêm me falar, eu falo, olha, essa mesma pessoa que falou, ela viu um culto, alguma coisa, e você acreditou só porque ela falou que ele era ladrão. E todos aqueles milagres que Deus usou a vida dele para fazer. Que não é questão de você acreditar na palavra da pessoa, é você ver, você presenciou. A pessoa chegou lá, com o antes, com o depois. A pessoa foi curada ali, Deus usou a vida do apóstolo, do bispo, do pastor para curar. Isso daí é enganação. Quer dizer, ele acredita numa fofoca que não tem validade nenhuma, simplesmente uma falsidade. Uma imposição externa. E não acredita no que ele está vendo. Ele está vendo. Então, já fui inúmeras vezes com o apóstolo em delegacia, Ministério Público, audiência, juiz. E é gozado que a lei, né? A lei nos ensina desde o primeiro ano do curso de Direito que todo mundo é inocente até que se prove em contrário. Exato. E o ônus da prova cabe a quem acusa. Incumbe a quem acusa.
Só que aqui tem uma inversão de valores. Pois é. A pessoa pega uma coisa falsa, joga de qualquer jeito, e você tem que provar... Denúncia anônima. Não, nós tivemos caso de denúncia anônima aqui, que no final eu cheguei até a falar com o delegado, porque chegou uma hora... Para você ter ideia, teve um processo de denúncia anônima, ministro, que durou 9 anos. Um inquérito. 9 anos. Sabe... Investigaram a vida do apóstolo, financeira, da igreja, ofícios, documentos, durante 9 anos. Não encontraram absolutamente nada. Agora, como nasceu esse inquérito de investigação? Uma denúncia anônima falando uma besteira que não foi provada e que durou 9 anos para se investigar. E às vezes eu imagino a pessoa que não tem condição de pagar um advogado. Pois é, as custas. Como é que ela vai custear 9 anos um profissional acompanhando o inquérito baseado numa denúncia anônima que não trouxe prova concreta nenhuma? Muita coisa tem que mudar ainda. Tem. Eu acho que o sistema que... o judiciário brasileiro, eu acho que atravessa... Isso eu falo com todos os respeitos, porque eu tenho vários colegas, desembargadores, promotores, colegas de formatura, mas ele está passando, acho que por um momento muito delicado. Por quê? A advocacia de carreira e os juízes de carreira, né, o Ministério Público, magistrado, eles estão hoje meio que subjugados a um judiciário político. Isso é muito perigoso. Juiz, isso eu sempre aprendi desde o primeiro ano de faculdade, juiz fala em processo, juiz decide, juiz não faz fofoca, juiz não faz ameaça, juiz não tem que ficar dando entrevista, juiz não tem que ser estrela. O juiz julga, o processo é esse, se não interessa o nome, eu vou julgar pelo que está aqui. O que está aqui eu vou decidir. Eu não vou ficar, olha, se acontecer tal coisa, olha, eu vou participar de tal assunto, eu vou me dar... O juiz não opina. Quando a pessoa opta por ser juiz, ministro, a gente tem que abrir mão. Uhum. Você falou em eleição aí, como é que você está vendo aí as novas regras, né, do ponto de vista jurídico, que foram agora ditadas aí pelos tribunais? Essa questão, por exemplo, de levar celular para dentro da cabine de votação. Parece que já não podia, né? Mas não tinha uma imposição, tão formal. Agora tem. Os defensores falam que é porque tem aquele voto que... Um exemplo. O traficante fala, você tem que votar em tal candidato. Se você não mostrar aqui a foto, vai sobrar para você. Então, alguns defendem. Eu acho que não. Eu acho que o celular Eu já sou favorável, infelizmente não passou, ao voto impresso. Não é voltar ao voto de papel, não. Eu acho que mantém a urna eletrônica, mas aquele voto impresso. Você confere ali, viu em quem você votou, não é que você vai levar o voto para casa. Aí você deposita em outra urna. Mas já foi derrubado. Já foi derrubado. Mas eu acho que seria uma forma a mais de chegar à autenticidade. Agora, restringiram também, a pessoa não vai poder andar armada próximas às zonas eleitorais. Pessoa, policiais, né? O policial sim. Paisano, quem tem porte não vai poder. Se você não é policial, você não vai poder portar arma em zona eleitoral. São medidas que são adotadas assim durante o jogo, né? Aquela história de mudar a regra do jogo durante o jogo. Quer dizer, para você, partir de premissa. Mas antes podia? Sim, se você tinha o porte de arma, porque essa premissa. Se o Estado te deu um porte de arma, ele, em tese, ele já averigou a sua capacidade. Do ponto de vista jurídico, se um policial for abordado próximo a um local e ele tiver que se defender e não tiver arma? Então, não, o policial pode. O policial pode. Se tiver a paisana? Não, se ele não estiver a serviço. Não, mas estando a paisana... Aí é que vai acontecer isso. Do ponto de vista jurídico, como é que fica isso? Então, ele está infringindo a lei eleitoral. E se ele, ao ser abordado, precisou reagir como policiais têm que fazê-lo, quando são identificados, e ali ele não tiver como fazê-lo, como é que ficaria isso? Porque a bandidagem também está sabendo que o cara não vai estar armado. E o bandido não vai cumprir. Não, o bandido não tem compromisso nenhum com a lei. Com nada. Não, o bandido não tem compromisso nenhum com a lei. Você já pensou, que coisa? São questões assim muito, sabe, como é que eu diria assim, difíceis de entender. Como funcionaria, então, numa situação como essa, né? E eu acho que o papel... Bom, primeiro, o Brasil é um dos poucos países do mundo que existe a justiça eleitoral. Ah, é?
A maioria dos países... Nos Estados Unidos não tem justiça? Não, a justiça comum. É a justiça, só a justiça comum. Por que eu vou criar uma outra justiça para trabalhar a cada 4 anos ou a cada 2 anos? O juiz está lá. Não sabia disso. Ele vai... Como na maioria dos países, muitos países da Europa também não tem. Aqui se criou uma justiça eleitoral que dá superpoderes na época de eleição, né? Aos tribunais. Por quê? Ela é muito ágil. Ela decide um pedido em 24 horas, o teu prazo de recorrer é 24 horas, então, e como tem que ser mesmo, é época da eleição. Tudo que envolve a justiça eleitoral. A questão a justiça eleitoral. Então, eu acho que eu não consigo entender muito essa lógica. Eu acho o seguinte, a eleição, já existe um código eleitoral, já existe a justiça, e tem que se cumprir. Agora ficar mudando detalhes a toda... Não, porque agora tem um risco de tal coisa. Agora, então vai ficar aberto a qualquer outro pensamento. Agora então vamos fazer o seguinte, vai ter que fechar meia hora para fazer uma varredura no prédio para ver se não tem bomba. E aí? Então cada hora vai surgindo outra coisa, a gente tem que se adequar a isso daí. Eu acho que a burocracia das coisas, né, elas vão mais aumentando do que simplificando-se as coisas. Mas vamos orar, né, pelo Brasil, vamos pedir a Deus pelo nosso país, pela nossa nação, né, que Deus possa colocar a mão aí, que tudo corra debaixo ali do olhar de Deus pelo povo, né, pelo povo brasileiro, que é o que importa a todos nós. A gente sabe que a luta é grande, espiritual, né? Mas nossa função como homens de Deus, acima de tudo, é orar realmente em favor da nossa nação. Meu querido pastor Denis, nosso papo tá interessante, tá bom, né? Vamos marcar um outro. Vamos marcar um outro para a gente falar de mais alguns assuntos assim importantes também. O que você acabou de passar para a gente também foi uma utilidade pública, né? Esclarecimentos, né? E que Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. O trabalho da Igreja Mundial lá na América, que ele continue crescendo cada vez mais. Vamos marcar aí, né, para fazermos o povo tá mandando. O senhor viu de manhã que mandou mensagem. Eu vi na programação de manhã. Cada vez, se o senhor permitir, agora nos momentos finais, eu queria falar um pouquinho da obra de Deus lá na América. Tá? Tudo que você, meu irmão, minha irmã, que mora nos Estados Unidos ou que tem algum parente lá, peça para acessar nosso site, Facebook, impdamerica.com. O que você colocar, impdamerica.com, você vai encontrar os endereços das igrejas, horários de culto. E eu queria passar a você também aqui o telefone WhatsApp da Igreja Mundial do Poder de Deus nos Estados Unidos. Anote aí, 407-587-9423. 407-587-9423. Esse é o WhatsApp da Igreja Mundial do Poder de Deus nos Estados Unidos. Você pode mandar seu pedido de oração, foto, falar com o pastor, informações sobre a igreja. Se quiser falar com a gente, fique à vontade, à sua disposição. E nós estamos em todas as redes sociais também, agradecendo o ministro ter aberto esse espaço aqui. E falar um pouquinho também do nosso programa, né, Bispo? Toda quarta-feira, 10 da noite, ao vivo. Programa Na Sua Opinião. Toda passa aqui no Brasil pela Rede Ideal. Isso, né, de televisão. Passa pela Ideal pelo Brasil inteiro, parabólica. Passa também no nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Canal 32. Aqui em São Paulo, Capital 32, isso. E nós temos o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Lá você assiste ao vivo também, enquanto os programas já veiculados, mas toda quarta-feira, 10 da noite, nós estamos ao vivo aqui, sempre com um tema polêmico, né, Bispo? Sempre um tema polêmico. É verdade, mas graças a Deus, com a condição de poder abordar assuntos, né, de arrazoarmos. Levando a verdade, né, o fato às pessoas e escutar a opinião do povo, que é o que interessa. O que interessa. Que Deus abençoe, meu querido bispo, pastor Denis Munhoz. Dentre tantos títulos, para mim, o mais importante é o que você também o tem, sem desmerecer os demais, né, de levar o evangelho a toda criatura. Isso aí é maravilhoso. E isso aí é o fundamento da vida do ser humano, realmente. Verdade. Né? As outras coisas, disse o Senhor Jesus, é que nos são agregadas, acrescentadas. Obrigado pela sua participação. Prazer foi meu, ministro. Que Deus abençoe. Marcaremos um novo podcast trazendo outros assuntos. Vai ser um prazer enorme. Sempre com a base da palavra de Deus sobre tudo que aqui abordarmos. Amém. Que Deus abençoe a vida, o ministério do Senhor.
Fique na paz aí, todo o povo de Deus. Um beijo no coração. Foi um prazer enorme poder estar aqui com o senhor. Obrigado. Obrigado, Brasil. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.